O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Indralokagamana Parva. Capítulo 42. Arjuna levado para a residência de Indra. Vaisampayana disse, depois que os Lokapalas tinham ido embora, Arjuna, aquele matador de todos os inimigos, começou a pensar, ó monarca, no carro de Indra. E quando Gudakesa dotado de grande inteligência estava pensando nele, o carro dotado de grande refulgência e guiado por Matali chegou, dividindo as nuvens e iluminando o firmamento e enchendo o céu inteiro com seu estrépito profundo como ribombo de imensas massas de nuvens. Espadas, e mísseis de formas terríveis e massas de aspecto terrível, e dardos alados de esplendor celeste, e relâmpagos da mais brilhante refulgência, e raios, e propulsores equipados com rodas e acionados com expansão da atmosfera e produzindo sons altos como o estrondo de grandes massas de nuvens, se encontravam naquele carro. E havia também naquele carro nagas ferozes de corpos enormes com bocas ardentes, e pilhas de pedras brancas como nuvens fofás. E o carro era puxado por 10.000 cavalos de cor dourada, dotados da velocidade do vento. E provido com perícia de ilusão, o carro era puxado com tal velocidade que o olho mal podia notar o seu progresso. E Arjuna viu naquele carro um mastro de bandeira chamado Vaijayanta, de refulgência brilhante, parecido em cor com a esmeralda ou lótus azul escuro, e decorado com ornamentos dourados, e reto como o bambu. E vendo o auriga enfeitado com ouro sentado naquele carro, o filho de braços fortes de Prita considerou como pertencente aos celestiais. E enquanto Arjuna estava ocupado com seus pensamentos com relação ao carro, o auriga Matali, curvando-se depois de descer do carro, dirigiu-se a ele, dizendo, ó afortunado filho de Sakra! O próprio Sakra deseja te ver. Sobe sem perda de tempo neste carro que foi enviado por Indra. O chefe dos imortais, teu pai, aquele deus de 100 sacrifícios, mandou-me, dizendo, traze o filho de Kunti para cá. Que os deuses o vejam. E o próprio Sankara, cercado pelos celestiais e rishis e Gandharvas e Apsaras, espera para te ver. Por ordem do castigador de Paka, portanto, sobe comigo desta para a região dos celestiais. Tu retornarás depois de obter armas. Arjuna respondeu, ó Matali, sobe sem perda de tempo neste carro excelente, um carro que não pode ser obtido nem por centenas de sacrifícios Rajasuya e de cavalos. Nem reis de grande prosperidade que realizam grandes sacrifícios notáveis por grandes presentes, para os Brahmanes, nem deuses e Danavas são qualificados para viajar neste carro. Aquele que não tem mérito ascético não é apto nem para ver ou tocar este carro, menos ainda andar nele. Ó abençoado, depois que tu tiveres subido nele, e depois que os cavalos ficarem quietos, eu subirei nele, como um homem virtuoso entrando na estrada elevada da honestidade. Vaisampayana continuou, Matali, o auriga de Sakra, ouvindo essas palavras de Arjuna, logo subiu no carro e controlou os cavalos. Arjuna então, com o coração alegre, purificou-se com um banho no Ganges. E o filho de Kunti então repetiu devidamente, de modo inaudível, suas preces costumeiras. Ele então, devidamente segundo a lei, gratificou os pitris com oblações de água. E, por fim ele começou a invocar Mandara, aquele rei das montanhas, dizendo, ó montanha, tu és sempre o refúgio de munis santos e que buscam o céu, de conduta e comportamento virtuosos. É pela tua graça, ó montanha, que Brahmanes e Kshatriyas vazias alcançam o céu, e sem ansiedades se divertem com os celestiais. Ó rei das montanhas, ó montanha, tu és o retiro de munis, e mantens em teu leito numerosos santuários sagrados. Felizmente eu morei nas tuas alturas. Eu te deixo agora, despedindo-me de ti. Muitas vezes eu vi teus planaltos e caramanchões, tuas fontes e riachos, e os santuários sagrados em teu leito. Eu também comi as frutas saborosas que crescem em ti, e matei minha sede em correntes de água perfumada que escoam do teu corpo. Eu também bebi a água das tuas fontes, doces como o próprio Amrita.
ó montanha, como uma criança dorme contente no colo do pai, assim eu, ó o rei das montanhas, ó o excelente, vivi em teu leito, que ecoa com as notas de Apsaras e o canto dos Vedas. Ó montanha, todos os dias eu vivi alegremente sobre os teus planaltos. Tendo-se despedido da montanha dessa maneira, aquele matador de heróis, Arjuna, brilhante como o próprio sol, subiu no carro celeste. E o príncipe Kuru, dotado de grande inteligência, com o coração contente, percorreu o firmamento naquele carro celeste refulgente, como o sol e de realizações de extraordinárias. E depois que ele tinha se tornado invisível para os mortais da terra, ele viu milhares de carros de beleza extraordinária. E naquela região não havia sol nem lua nem fogo para dar luz, mas ela brilhava em sua própria luz, gerada por virtude de mérito ascético. E aquelas regiões brilhantes que são vistas da terra na forma de estrelas, como lâmpadas, no céu, tão pequenas por causa da sua distância, embora muito grandes, foram contempladas pelo filho de Pandu, posicionadas em seus respectivos lugares, cheias de beleza e refulgência e brilhando com esplendor todo seu. E lá ele viu sábios reais coroados de êxito ascético, e heróis que tinham morrido em batalha, e aqueles que tinham alcançado o céu por suas austeridades ascéticas, a centenas sobre centenas. E havia também Gandharvas, de corpos brilhantes como o sol, aos milhares sobre milhares, como também Guyakas e Rishis e numerosas tribos de Apsaras. E vendo aquelas regiões autorrefulgentes, Falguna ficou maravilhado, e fez perguntas para Matali. E Matali também alegremente respondeu a ele, dizendo: estas, ó filho de Prita, são pessoas virtuosas colocadas em seus respectivos lugares. São estas a quem tu tens visto, ó exaltado, como estrelas, da terra. Então Arjuna viu colocado nos portões da região de Indra, o elefante belo e sempre vitorioso, Airavata, equipado com 4 presas, e semelhante à montanha de Kailasa com seus topos. E percorrendo aquele caminho dos Siddhas, aquele principal dos Kurus e filho de Pandu repousava em beleza como Mandata, aquele melhor dos reis. Dotado de olhos como folhas de lótus, ele atravessou a região reservada para reis virtuosos. E o célebre Arjuna, tendo assim passado por regiões sucessivas de céu, finalmente viu Amaravati, a cidade de Indra. Capítulo 43. Arjuna encontra Indra no céu. Vaisampayana disse, e a cidade de Indra que Arjuna viu era encantadora e era o recanto de Siddhas e Charanas. E ela estava adornada com as flores de todas as estações, e com árvores sagradas de todas as espécies. E ele viu também os jardins celestes chamados Nandana, o local favorito das Apsaras. E, abanadas pelas brisas fragrantes, carregadas com o pólen de flores bem perfumadas, as árvores com seu peso de flores celestes pareciam lhe dar as boas-vindas entre elas. E a região era de tal maneira que ninguém podia vê-la, se não tivesse praticado austeridades ascéticas, ou se não tivesse derramado libações no fogo. Ela era uma região para os virtuosos somente, e não para aqueles que tinham virado as costas no campo de batalha. E não era qualificado para vê-la quem não tivesse realizado sacrifícios ou cumprido votos rígidos, ou quem não tivesse um conhecimento dos Vedas, ou quem não tivesse se banhado em águas sagradas, ou quem não fosse afamado por sacrifícios e doações. E não eram aptos para vê-la os perturbadores de sacrifícios, ou os inferiores, ou os que bebem licores embriagantes, ou os violadores do leito de seus preceptores, ou os comedores de carne não santificada, ou os pecaminosos. E tendo visto aqueles jardins celestes ressoando com música celeste, o filho de braços fortes de Pandu entrou na cidade predileta de Indra. E ele viu lá carros celestes aos milhares, capazes de ir a todos os lugares à vontade, estacionados em lugares apropriados. E ele viu dezenas de milhares de tais carros movendo-se em todas as direções. E abanado por brisas agradáveis, carregadas com perfumes de flores, o filho de Pandu foi elogiado por Apsaras e Gandharvas.
E os celestiais então, acompanhados pelos Gandharvas e Siddhas e grandes rishis, reverenciaram alegremente o filho de Prita de atos imaculados. Bênçãos foram derramadas sobre ele, acompanhadas pelos sons de música celeste. O filho de braços fortes de Prita então ouviu à sua volta a música de conchas e baterias. E louvado por toda parte, o filho de Prita então foi, por ordem de Indra, aquele grande e extenso caminho estrelado chamado pelo nome de Suraviti. Lá ele encontrou com os Sadias, os Visvas, os Marutas, os gêmeos Asvins, os Adityas, os Vasos, os Rudras, os Brahmashis do maior esplendor, e sábios reais numerosos com Dilipa encabeçando-os, e Tumvura e Narada, e aquele par de Gandharvas conhecidos pelos nomes de A e U. E o príncipe Kuru, aquele castigador de inimigos, tendo-os encontrado e saudado devidamente, viu por último o chefe dos celestiais, o deus de 100 sacrifícios. Então o filho de Prita, descendo do carro, se aproximou do próprio senhor dos deuses, seu pai, aquele castigador de Paka. E um belo guarda-sol branco equipado com um mastro dourado era segurado sobre o chefe dos celestiais. E ele era abanado por um chamara chouri perfumado com aromas celestes. E ele era louvado por muitos Gandharvas encabeçados por Visvavasu e outros, por bardos e cantores, e por brahmanes principais cantando os hinos Riki e Ajos. E o filho poderoso de Kunti, se aproximando de Indra, saudou por inclinar sua cabeça até o chão. E Indra então o abraçou com seus braços cheios e corpulentos. E pegando a mão dele Sakra o fez se sentar em uma parte do seu próprio assento, aquele assento sagrado que era adorado por deuses e rishis. E o Senhor dos Celestiais, aquele matador de heróis hostis, cheirou a cabeça de Arjuna inclinado em humildade, e até tomou-o sobre seu colo. Sentado no assento de Sakra por ordem daquele deus de 1000 olhos, o filho de Prita de energia incomensurável começou a brilhar em esplendor como um segundo Indra. E movido por afeição, o matador de Vritra, confortando Arjuna, tocou seu rosto belo com suas próprias mãos perfumadas. E o manejador do raio, afagando e esfregando gentilmente repetidas vezes com suas próprias mãos, que portavam as marcas do raio, os braços belos e enormes de Arjuna que pareciam um par de colunas douradas, e que eram firmes por esticar a corda do arco, aquele deus de 1000 olhos, olhando para seu filho de cabelos encaracolados sorridente, e com olhos arregalados de alegria, não parecia ficar satisfeito. Quanto mais ele olhava, mais ele gostava de olhar. E sentados em um assento, pai e filho aumentaram a beleza da assembleia, como o sol e a lua embelezando o firmamento juntos no 14º dia da quinzena escura. E um grupo de Gandharvas, encabeçados por Tumvuru, habilidosos em música sagrada e profana, cantaram muitos versos em notas melodiosas. E Gritashi Menaka e Ramba e Purvashiti Svayam Prabha e Urvasini Sarkesi Bandagauri Varutini Gopali Sahajania e Kumbayoni Prajagara e Chitrazena e Chitraleka e Saa e Madurasvana, essas e outras aos milhares, possuidoras de olhos como folhas de lótus, que estavam empenhadas em atrair os corações dos homens praticantes de austeridades rígidas, dançaram lá. E possuindo cinturas finas e belos quadris largos, elas começaram a realizar várias evoluções, sacudindo seus seios profundos, e lançando olhares em volta, e mostrando outras posturas atraentes capazes de roubar os corações e resoluções e mentes dos espectadores. Capítulo 44. Obtém armas. Chitrasena o ensina música e canto. Vaisampayana disse, os deuses e os Gandharvas então, compreendendo os desejos de Indra, conseguiram o excelente Arghya e reverenciaram o filho de Prita com pressa. E dando água para lavar seus pés e rosto, eles fizeram o príncipe entrar no palácio de Indra. E assim adorado Jishnu continuou a viver na residência de seu pai. E o filho de Pandu continuou todo o tempo a adquirir armas celestes, junto com os meios de retirá-las. E ele recebeu das mãos de Sakra sua arma favorita de força irresistível, o raio, e aquelas outras armas também, de ribombo tremendo, ou seja, os relâmpagos do céu, cujos lampejos são deduzíveis a partir do aparecimento das nuvens e da dança dos pavões.
E o filho de Pandu, depois que ele obteve aquelas armas, lembrou-se de seus irmãos. Por ordem de Indra, entretanto, ele viveu por 5 anos inteiros no céu, cercado por todo conforto e luxo. Depois de algum tempo, quando Arjuna tinha obtido todas as armas, Indra dirigiu-se a ele no momento devido, dizendo: ó filho de Kunti, aprende música e dança de Chitrasena. Aprende a música instrumental que é corrente entre os celestiais e que não existe no mundo dos homens, pois, ó filho de Kunti, isso será para o teu benefício. E por andar apresentou Chitrasena como um amigo para Arjuna. E o filho de Prita viveu alegremente em paz com Chitrasena. E Chitrasena instruiu Arjuna todo o tempo em música, vocal e instrumental, e em dança. Mas o ativo Arjuna não obtinha paz mental, lembrando-se do jogo injusto de dados de Sakuni, o filho de Suvala, e pensando com raiva em Dussasana e sua morte. Quando no entanto, sua amizade com Chitrasena tinha amadurecido completamente, ele às vezes aprendia dança e música inigualáveis praticadas entre os Gandharvas. E finalmente tendo aprendido vários tipos de dança e diversos tipos de música, vocal e instrumental, aquele matador de heróis hostis não obtinha paz mental ao se lembrar de seus irmãos e de sua mãe Kunti. Capítulo 45. Urvasi enviada para Arjuna. Vaisampayana disse, um dia, sabendo que os olhares de Arjuna foram lançados sobre Urvasi, Vasava, chamando Chitrasena, dirigiu-se a ele em particular dizendo: ó rei dos Gandharvas, eu estou satisfeito, vai como meu mensageiro àquela principal dos Apsaras, Urvasi, e que ela sirva aquele tigre entre homens, Palguna. Fala ela, dizendo estas minhas palavras, como por meu auxílio Arjuna aprendeu todas as armas e outras artes, adoradas por todos, assim tu deves fazê-lo conhecedor das artes de se portar em companhia feminina. Assim abordado por Indra, o chefe dos Gandharvas, em obediência àquela ordem de Vasava, logo foi até Urvasi, aquela principal das Apsaras. E quando ele a viu, ela o reconheceu e o encantou pela recepção que lhe ofereceu e a saudação que lhe deu. E sentado tranquilamente, ele então se dirigiu sorridente a Urvasi, que também estava sentada tranquila, dizendo: saibas, ó tu de quadris formosos, que eu vim aqui enviado pelo único Senhor do céu que te pede um favor. Aquele que é conhecido entre deuses e homens por suas muitas virtudes inatas, por sua graça, comportamento, beleza pessoal, votos e autocontrole, que é famoso por força e coragem, e respeitado pelos virtuosos, e esperto, que é dotado de talento e energia esplêndida, que é de um temperamento clemente e sem malícia de nenhum tipo, que estudou os 4 Vedas com seus ramos, e as Upanishads, e os Puranas também, que é dotado de devoção pelos seus preceptores e de intelecto possuidor dos 8 atributos, que por sua abstinência, habilidade, origem e idade, sozinho é capaz de proteger as regiões celestes como o próprio Mahavati, que nunca é vaidoso, que demonstra respeito apropriado por todos, que contempla as coisas mais minúsculas tão claramente como se elas fossem grossas e grandes, que tem fala gentil, que derrama diversos tipos de alimento e bebida sobre seus amigos e dependentes, que é sincero, adorado por todos, eloquente, bonito, e sem orgulho, que é bondoso para aqueles devotados a ele, e universalmente amável e querido por todos, que é firme em promessas, que é semelhante até a Mahendra e Varuna em relação a todo atributo desejável, isto é, Arjuna, é conhecido por ti. Ó Urvasi, saibas que aquele herói deve provar as alegrias do céu. Ordenada por Indra, que ele hoje obtenha aos teus pés. Faze isso, ó amável, pois Dhananjaya está inclinado para ti. Assim abordada, Urvasi de feições impecáveis assumiu um rosto sorridente, e recebendo as palavras do Gandharva com grande respeito, respondeu com um coração contente, dizendo: sabendo das virtudes que devem adornar os homens, como reveladas por ti, eu concederia meus favores a qualquer um que ocorresse de possuí-las. Porque eu não deveria então escolher Arjuna como amante? Por ordem de Indra, e por minha amizade por ti, e movida também pelas numerosas virtudes de Palguna, eu já estou sob a influência do Deus do amor. Vai, portanto, para onde quiseres.
Eu irei alegremente até Arjuna.